Fala, torcedor do Náutico. Hoje vamos entrar fundo nas movimentações do Timbu para a temporada de 2026. O clube ainda caminha com cautela, especialmente porque o orçamento para o próximo ano ainda não foi totalmente definido. Essa situação gera um cuidado maior na hora de planejar contratações, e é justamente por isso que algumas negociações ficam aguardando o desenrolar do planejamento financeiro. O auxiliar técnico Guilherme dos Anjos tem acompanhado de perto essas decisões e reforçou a importância de agir com paciência e estratégia antes de fechar qualquer contratação. Ele destacou que, além do orçamento, o clube precisa fazer uma análise detalhada das posições que deseja reforçar, garantindo que cada reforço se encaixe na filosofia do time e nas necessidades para a disputa da Série B. O cenário financeiro do Náutico ainda depende de algumas definições importantes. Uma delas envolve a proposta da Liga Forte União, que prevê a aquisição de um percentual dos direitos comerciais do clube. Se o acordo for fechado, o Náutico receberá uma quantia significativa, capaz de impactar diretamente na capacidade de investir em reforços e quitar salários sem criar dívidas logo no início da temporada. Além disso, existe a possibilidade de aproveitar contratos já existentes, como o da Série B com a ESPN e o Grupo Disney, que vai até 2027, mas sem incluir a vinda de novos direitos. Cada clube participante poderia receber uma quantia considerável, o que representa uma alternativa para reforçar o orçamento do time. A CBF também se mantém na jogada, oferecendo valores que, mesmo após impostos, resultariam em um montante importante para o planejamento de contratações. Enquanto esses acertos financeiros ainda estão em negociação, o Náutico já começa a desenhar o elenco para 2026. A prioridade inicial é a posição de lateral esquerdo, uma posição que o clube considera crucial para fortalecer a defesa e criar novas alternativas ofensivas. Guilherme dos Anjos revelou que, após definir essa posição, o planejamento seguirá com mais 3 reforços estratégicos, um zagueiro, um meio-campista e um centroavante. Essa visão demonstra que o clube está adotando uma abordagem criteriosa, priorizando a análise de cada jogador antes de realizar contratações. A intenção é formar um grupo equilibrado, capaz de disputar a Série B com competitividade e ao mesmo tempo sem comprometer o orçamento. Entre os nomes que têm ganhado força para o meio-campo está Rodrigo Andrade. A saída de Leandro Vilela abriu espaço para que esse jogador seja considerado como um reforço potencial. Rodrigo Andrade tem 28 anos, atua mais pelo lado direito do meio-campo e se destaca pela capacidade de auxiliar na criação de jogadas, embora não seja um jogador que busque constantemente o gol. O histórico do atleta mostra bons desempenhos em diferentes clubes e competições, incluindo o acesso conquistado pelo Vitória e atuações consistentes no Guarani e no Goiás. Apesar de oscilações, ele se mostra experiente e preparado para contribuir imediatamente com o time, especialmente considerando que não possui vínculo com o Goiás para 2026, o que facilitaria sua chegada ao Timbu sem custos de transferência. Na lateral esquerda, surgem alternativas interessantes, como Patrick Bray e Jean Vior. Patrick Bray, com 28 anos, teve passagens por diversos clubes, incluindo Cruzeiro, Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino, demonstrando características ofensivas importantes para apoiar o ataque e criar oportunidades pelas laterais. Apesar de ter enfrentado alguns períodos de instabilidade e lesões, ele mantém um histórico sólido de partidas na Série B e campeonatos estaduais, mostrando capacidade de contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente. Jean Vior, por sua vez, com 31 anos, também apresenta experiência significativa, já tendo atuado por Cruzeiro, Botafogo de São Paulo e outros clubes, com destaque para consistência em jogos da Série B e campeonatos estaduais. A combinação de experiência, consistência e versatilidade torna esses dois nomes opções viáveis para reforçar o setor defensivo do Náutico, mantendo o equilíbrio entre defesa e ataque. O planejamento do Náutico demonstra cuidado e estratégia, refletindo uma gestão que busca conciliar limitações orçamentárias com a necessidade de reforçar o elenco de forma efetiva. A tendência é que, após a definição do orçamento e a chegada de recursos adicionais, o clube possa acelerar as negociações e anunciar os reforços que atenderão às demandas para a temporada. A visão de Guilherme dos Anjos evidencia que a paciência e a análise detalhada são prioridades, evitando decisões precipitadas que possam comprometer o desempenho da equipe ou a saúde financeira do clube.
Cada contratação é pensada de forma a somar valor imediato e longo prazo, especialmente considerando a disputa intensa da Série B e a necessidade de formar um elenco competitivo desde o início da temporada. Enquanto a janela de transferências permanece em expectativa, o torcedor do Náutico acompanha de perto as movimentações, especulações e prioridades definidas pelo clube. A combinação de atenção financeira, análise estratégica de posições e avaliação criteriosa de jogadores mostra que o Náutico está construindo seu elenco com planejamento, visão de futuro e foco em resultados consistentes. A chegada de 4 reforços principais, incluindo lateral esquerdo, zagueiro, meio-campista e centroavante, promete moldar o time para enfrentar os desafios da Série B, mantendo a competitividade e buscando uma temporada de destaque. A trajetória dos possíveis reforços indica um equilíbrio entre experiência e capacidade de adaptação, elementos essenciais para compor um elenco que consiga responder positivamente à pressão de um campeonato longo e competitivo. Rodrigo Andrade, Patrick Bray e Jean Vior representam opções concretas para posições-chave, cada um com características distintas que podem ser aproveitadas dentro da filosofia de jogo adotada por Guilherme dos Anjos. A análise de desempenho, histórico em diferentes clubes e familiaridade com a Série B são fatores que reforçam a escolha desses nomes, mostrando que o Náutico busca jogadores prontos para contribuir de forma imediata, sem necessidade de longos períodos de adaptação. O cuidado na gestão de contratações também reflete a tentativa do clube de equilibrar a folha salarial, evitando comprometer recursos antes do início da temporada. O planejamento financeiro previsto, com atenção à definição de orçamentos e à negociação de direitos comerciais, garante que o clube possa investir de forma inteligente, garantindo reforços de qualidade sem comprometer a sustentabilidade. Esse equilíbrio entre investimento e prudência financeira se traduz em um elenco mais estruturado, capaz de enfrentar desafios ao longo da Série B com consistência e competitividade. O torcedor pode esperar, portanto, um início de temporada com uma equipe reforçada e bem planejada, mesmo que algumas contratações dependam da finalização de acordos financeiros. A comunicação positiva entre comissão técnica e presidência do clube, destacada por Guilherme dos Anjos, cria um ambiente propício para decisões estratégicas, reforçando que cada movimento no mercado é calculado para beneficiar o desempenho do time e garantir estabilidade no clube. A previsão de 4 contratações prioritárias evidencia que o Náutico busca soluções objetivas e de impacto imediato, garantindo que cada posição essencial seja reforçada com jogadores capazes de entregar resultados. Seguindo a análise do elenco, o Náutico também precisa observar a questão do setor defensivo, além da lateral esquerda, que já citamos. O clube tem se dedicado a buscar um zagueiro que traga segurança à linha de defesa, alguém que consiga alinhar experiência com capacidade de leitura de jogo, fundamental para suportar a pressão de jogos mais complicados na Série B. A expectativa é que essa contratação ocorra logo após a definição do lateral esquerdo, garantindo que o time mantenha equilíbrio e consistência defensiva, pontos essenciais para reduzir riscos de gols sofridos e aumentar a competitividade em todas as partidas. Um zagueiro de qualidade também possibilita que o técnico explore diferentes esquemas táticos, alternando entre sistema com 2 ou 3 defensores centrais, dependendo do adversário ou da necessidade de um jogo mais ofensivo ou mais cauteloso. No meio-campo, além de Rodrigo Andrade, a busca se mantém por um jogador que possa atuar tanto na contenção quanto na distribuição de jogadas, alguém capaz de conectar a defesa ao ataque com eficiência. O Náutico entende que o meio-campo será determinante para controlar o ritmo das partidas, proteger a defesa e criar oportunidades de gol. O volante escolhido precisa ter experiência em competições nacionais, capacidade de manter regularidade ao longo de uma temporada longa e habilidade para contribuir na transição rápida, explorando o setor ofensivo sem comprometer a estabilidade defensiva. Essa posição é estratégica, pois um meio-campista equilibrado pode transformar o time em uma equipe mais sólida e preparada para enfrentar adversários mais fortes na Série B. O centroavante é outro foco importante do clube. A posição de referência ofensiva exige um jogador que combine presença diária, capacidade de finalizar com eficiência e participação no trabalho coletivo. Um centroavante bem posicionado não apenas marca gols, mas também auxilia na criação de oportunidades, abre espaços para os companheiros e contribui para a dinâmica do time.
O Náutico busca alguém que possa ser decisivo nos momentos de pressão, especialmente nos jogos fora de casa, onde a equipe precisará ter alternativas para furar defesas adversárias e garantir pontos importantes. Essa contratação será analisada de forma criteriosa, considerando histórico de gols, regularidade, experiência em competições nacionais e capacidade de adaptação rápida ao estilo de jogo do clube. Enquanto essas posições estão sendo avaliadas, o planejamento segue em paralelo com a análise de condições financeiras e possibilidades de investimento. O orçamento inicial de R$ 2.500.000 para o início da temporada deve ser administrado com cuidado, priorizando contratações estratégicas e evitando comprometer a folha salarial. A chegada de recursos adicionais, como a negociação de direitos comerciais e contratos de televisão, permitirá acelerar as contratações e aumentar a competitividade do time sem comprometer a saúde financeira do clube. A administração cuidadosa garante que cada reforço seja contratado com propósito e que o elenco mantenha equilíbrio entre experiência, potencial e custo-benefício. Rodrigo Andrade surge como uma peça fundamental nesse meio-campo mais dinâmico. Com 28 anos, ele já passou por clubes de destaque e possui experiência suficiente para assumir a responsabilidade de organizar jogadas e auxiliar defensivamente. A trajetória do jogador inclui participações relevantes em Série B e campeonatos estaduais, o que demonstra capacidade de adaptação e regularidade de desempenho. A chegada dele reforça a ideia de que o Náutico busca consolidar jogadores que possam atuar imediatamente e gerar impacto positivo desde o início da temporada, sem a necessidade de longos períodos de adaptação. Na lateral esquerda, a disputa entre Patrick Bray e Jean Vior mostra que o clube valoriza experiência e versatilidade. Patrick Bray, com histórico em clubes como Cruzeiro, Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino, combina velocidade e capacidade ofensiva, podendo apoiar o ataque e contribuir com assistências. Jean Vior, mais experiente, oferece estabilidade defensiva e experiência em partidas decisivas, características que podem ser fundamentais em momentos de pressão na Série B. O equilíbrio entre esses dois nomes possibilita que o técnico avalie o desempenho nas primeiras semanas de preparação e decida quem se encaixa melhor na estratégia da equipe para a temporada. O Náutico ainda analisa alternativas para reforçar o ataque de forma complementar ao centroavante principal. Jogadores que possam atuar pelos lados do campo ou como segunda referência ofensiva oferecem maior versatilidade e permitem ao técnico Guilherme dos Anjos explorar diferentes formações táticas, incluindo linhas de 4 ou 5 atacantes dependendo da necessidade de pressionar o adversário ou proteger o resultado. Essa flexibilidade é importante em um campeonato longo como a Série B, onde adversários distintos exigem ajustes constantes na estratégia, seja para aproveitar falhas defensivas, criar situações de contra-ataque ou proteger o placar. Outro ponto de destaque é a comunicação entre comissão técnica e presidência do clube, que tem sido descrita como positiva e fluida. Essa relação é essencial para que decisões sobre contratações e ajustes no elenco ocorram de forma rápida e eficiente, evitando atrasos que poderiam comprometer o início da temporada. A estratégia de priorizar posições específicas e analisar cada potencial reforço com cuidado demonstra maturidade na gestão esportiva, refletindo preocupação com desempenho, equilíbrio do elenco e sustentabilidade financeira. A expectativa é que, com a definição do lateral esquerdo, do zagueiro, do meio-campista e do centroavante, o Náutico consiga iniciar a temporada com uma base sólida, capaz de competir em alto nível e buscar resultados consistentes. A chegada desses jogadores deve ser acompanhada de ajustes na pré-temporada, garantindo integração rápida e adaptação ao estilo de jogo da equipe. O trabalho de avaliação de desempenho, físico e tático será crucial para maximizar o potencial dos reforços e consolidar o elenco antes do início da Série B. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol pernambucano parece estar prestes a viver mais uma reviravolta digna de novela. Fontes próximas ao mercado da bola indicam que o Náutico está muito próximo de um movimento que ninguém esperava. O clube alvirrubro teria avançado e estaria prestes a anunciar a contratação de Lucas Rafael Araújo Lima, meio-campista que atualmente defende o Sport.
A informação, que circula em grupos restritos do futebol local, deixou torcedores de ambos os lados em polvorosa e promete esquentar ainda mais a rivalidade entre os clubes. Segundo rumores, o interesse do Náutico teria surgido de forma repentina, motivado pelo desempenho consistente do atleta em partidas recentes, aliado à possibilidade de reforçar o meio de campo com um jogador que conhece profundamente o estilo de jogo pernambucano. A especulação também aponta que conversas sigilosas já teriam acontecido, e que o acordo poderia incluir ajustes financeiros e até condições especiais para viabilizar a transferência sem maiores atritos. O fato de Lucas Rafael estar atualmente no Sport aumenta ainda mais a dramaticidade da situação. Tradicionalmente, jogadores trocando de lado dentro do mesmo estado sempre geram debates acalorados entre torcedores e especialistas. A contratação, se confirmada, seria vista como uma travessia histórica, e alguns analistas já começam a questionar como o Sport reagirá caso o meio-campista realmente vista a camisa rival. Enquanto a diretoria do Náutico mantém silêncio oficial, a bola da vez são as redes sociais, onde imagens antigas do jogador, entrevistas e comentários de torcedores se misturam em uma atmosfera de expectativa e ansiedade. Por outro lado, dentro do Sport, o clima também não é dos melhores, com bastidores apontando tensão entre conselheiros e comissão técnica sobre a possibilidade de perder um de seus principais nomes sem qualquer disputa direta. A negociação, ainda não confirmada formalmente, já gera apostas e provoca comentários acalorados nos meios esportivos. Para o torcedor alvirrubro, é uma oportunidade de ouro de reforçar a equipe e surpreender o rival histórico. Para o rubro-negro, um alerta de que o mercado do futebol nunca dorme e que rivalidade não se restringe apenas ao gramado. Enquanto a imprensa tenta apurar detalhes oficiais, a torcida aguarda ansiosa, sabendo que, caso se confirme, esse rumor pode entrar para a história do futebol pernambucano como um dos movimentos mais inesperados e comentados dos últimos anos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.